Hoje o programa recebe o professor do curso de veterinária da UniABC, Alir De Biagi, que vai dar dicas e tirar dúvidas sobre a importância das vacinas de cães e gatos. Está no ar o Só Pra Saber. É verdade que mulher grávida se apega a um gato. É verdade que os gatos não gostam de tomar banho? Na verdade, isso é um meio mito, né? O gato realmente tem um pouco de receio da água, mas tem raças de gato, por exemplo, o Van Turco, que adora a água. E tem também outros gatos, por exemplo, que entram na banheira. Eu já vi vários clientes meus falarem isso. Então o que acontece? Na verdade, um gato, para ser bem sucedido num banho, é sempre bom começar desde o começo, né? Porque ele é pequenininho para ele se acostumar. Na verdade, são várias coisas que causam estresse no animal durante o banho. Não só o banho, como o pós-banho. Às vezes você consegue dar banho legal no teu gato, na hora de secar, com o barulho do secador, ele não está acostumado com isso, ele vira uma fera, né? Às vezes o problema não é a água, e sim o pós-água, né? Que a gente chama, o inchar, na hora que já está na hora de secagem. Né? Então, assim, gatos nem todos têm medo de água, né? Não gostam de banho, mas tem que ser acostumados desde pequeno para serem bem-sucedidos com isso. Como eu faço para dar banho no meu gato? Primeira coisa, o banho sempre tem que ter uma proteção na região dos ouvidos, né? Essa coisa não é assim, não vou lavar a cabeça do meu animal, e sim colocar sempre algodão no ouvido. Por quê? Porque o gato ou qualquer animal que esteja tomando banho, eles vão se sacudir durante o procedimento e entra água no ouvido. Né? E às vezes você fazendo uma coisa meio domiciliar, você não vai ter como secar isso adequadamente depois. Então o que acontece? Primeira coisa, sempre com água morna, né? Não água fria, aquelas coisas que não dá cheiro. Às vezes tem um mito aí também em relação à temperatura dessa água. Essa água tem que ser morna. Sempre usar produtos mais neutros possíveis, né? Tirar um pouco esse mito, eu vou dar um shampoo anti-pulga, shampoo anti-aquilo, não tem tantos. O que acontece? Aquilo é muito produto químico. Alguns animais, às vezes, até têm alergia a esse tipo de produto. É verdade que mulher grávida não pode ter gatos? Não, isso é um grande mito também, que em relação à toxoplasmose. Toxoplasmose, sim, é uma doença que a mulher grávida é preocupante, mas não tem nada a ver, geralmente, com o gato que você tem em casa, né? Por quê? A toxoplasmose, sim, o gato é o único animal que fecha o ciclo da toxoplasmose. Mas uma coisa interessante que é o seguinte, a toxoplasmose só passa até o gato ter 2 meses de idade. Após 2 meses, ele passa e não fecha mais o ciclo. Ou seja, um gato de 3, 4, 5 meses não fecha mais o ciclo, a não ser que ele tenha algum problema de imunidade, ou seja, ele tem alguma doença que o imuno suprime. Daí sim, esse gato pode continuar fechando o ciclo, o que não é comum. Então o que acontece? Geralmente, para vocês terem uma noção, para uma pessoa adquirir toxoplasmose, é muito mais o local que ela não sabe que tem ali. Porque como que é a transmissão da toxoplasmose? A toxoplasmose, o gato teria o quê? Defecar no lugar, passar aquelas fezes naquele lugar por 24 horas, porque tem que esporular, depois a pessoa pôr a mão nas fezes e em seguida colocar a mão na boca. Ou seja, isso uma mulher grávida fazer, eu duvido que ela faça. Né? Então o que acontece? A maioria das vezes essa pessoa adquire como a toxoplasmose? É quando é criança, brincando em parques, né, que criança põe a mão na areia, que geralmente o gato defeca nesses lugares, e depois põe a mão na boca. Então esses lugares livres, que você vê que numa praça, que tenha tanque de areia, não estou falando para tirar a infância de nenhuma criança, mas sempre tomar muito cuidado com o teu filho brincar nessas regiões. Outra maneira de passar toxoplasmose, carne crua, leite não pasteurizado. Então tem outras formas mais comuns que as pessoas adquirem toxoplasmose do que o gato, porque o gato, geralmente hoje em dia, come muita ração. Se ele come ração, o que acontece? Ele não tem acesso à carne crua, que seria uma forma de transmissão para fechar o ciclo. Então, gatos acima de 2 meses, pessoas que não põem a mão nas fezes, praticamente é impossível pegar a toxoplasmose do gato que está em casa. É verdade que os gatos se apegam ao lugar e não aos donos? Na verdade, isso era um mito muito antigo, né? Eles se apegam ao dono muito, né? Às vezes quem tem gato sabe muito bem que às vezes o animal vai receber eles na porta, né? Não só por comida, mas por gostar, por afeição mesmo. Essa ideia de que o animal se apegava ao lugar e não ao dono é o seguinte, era numa época que os animais saíam muito de casa, né? Aqueles gatos que tinham acesso dentro e fora de casa. Então eles montavam um território deles, porque o gato é um animal isolado que tem território. Quando você mudava, você levava fatalmente seu gato para um outro território que não era dele. Então ele voltava para aquele território antigo dele.
Então o que acontece? Uma coisa que é importante é tirar esse mito que não existe. O gato se apega muito ao dono e não ao local. E sim, mas como a maioria dos gatos hoje estão verticalizados dentro de apartamento, essa coisa da saída de casa, e mesmo as pessoas que têm casa, estão evitando muitos gatos saírem de casa, essa frase não existe mais, né? O gato gosta mais da casa do que de mim. É impossível. Ele gosta mais, na verdade, de estar bem no lugar, né? E que o dono participe dele muito. Quais as principais vacinas para cães e gatos? Na verdade, no mercado temos uma variedade muito grande, né? Até algumas rotuladas, com V10, V11. O importante, na verdade, é que esse animal seja vacinado na época certa, né? Que é a partir de 2 meses, se para uma pessoa em casa. E durante a vacinação também ele não ter acesso à rua, ou seja, nem à frente da casa. Porque muitas vezes você deixa o animal na frente da casa, vem um animal de rua que não é vacinado e pode transmitir doença para o seu animal. Entre as vacinas, nós temos o quê? A raiva, a antirrábica, que tanto para cães quanto para gatos é obrigatório, tá? É anual. E temos agora uma divergência entre o que é para cão e o que é para gato. Para gato, nós temos a tríplice, que é composto de rinotraqueite, calicivirose e panleucopenia felina. Esses três agentes, eles causam doenças muito frequentes de gato e não precisam estar o quê? Em contato para ser transmitida. Por quê? Eles passam às vezes pela saliva. Por exemplo, eu moro em apartamento. Será que eu tenho necessidade de vacinar meu gato? Se no seu prédio tem outros gatos, principalmente acima do seu gato, você deveria vacinar. Porque gato gosta de ficar muito na janela e um gato espiga na janela de cima e cairia gotícula com vírus que poderiam contaminar seu gato no andar mais inferior. Então, isso é uma das coisas. Então, essa é a tríplice felina. A quádrupla felina é essas anteriores que eu falei, mais a clamidiose. Tá? Essa é uma bactéria que, na verdade, passa por contato. Então, o gato, se você não tem esse convívio de trazer muito gato para casa, você não tem esse costume, é uma vacina que é mais para animais que vivem em grupo e que constantemente mudam, né? Por exemplo, num gatio, numa pessoa que tem essa intenção de pegar um gato, trazer para casa e depois doar. Então, isso. E outra vacina também para gatos, nós temos a quíntupla felina. O que é? Seria essas 4 que eu falei anteriormente, mais a leucemia felina vírus. E é uma doença que mata, não tem um tratamento adequado. Então, o que? São justamente essa doença que seria vacinado, o quê? Os animais que saem de casa, você também que tem esse costume de pegar um gato, levar para casa e depois logo doar. Uma coisa que é importante, independente da vacina que você dê no animal, nunca misture um gato que você não conhece com um gato que está na tua casa. Por quê? Ele pode estar desenvolvendo uma doença que não aparenta ainda. Por exemplo, doenças de gato têm às vezes um período de latência, ou seja, que a doença está acontecendo dentro dele, mas que não desenvolve a doença até no período de 10 a 15 anos, para vocês terem uma noção. Então é muito tempo. Então você pega um gato lindo, maravilhoso, leva para casa, ele está eliminando o vírus, você não percebe que ele está eliminando o vírus e contamina o seu gato que estava em casa. Então toma muito cuidado de trazer um gato que você não conhece, que você achou na rua, trazer e misturar com o seu gato de casa. O ideal é o quê? Pegou um gato, achou aquilo que você quer ficar com esse animal, levar para o teu veterinário, passar por uma consulta, ver se ele tem alguma doença transmissível e sim, depois, misturar com o seu gato em casa. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim, mas lembre-se, não maltratem os animais. E para o próximo Só Pra Saber, você pode escolher um tema sobre qualquer assunto. Mande sua sugestão para o nosso e-mail, tvuniabc@uniabc.br. A gente se vê no próximo programa. Um beijo e até lá!